cumprimento a Igreja do Senhor com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesta hora que temos o privilégio de nos reunirmos em classe de escola dominical, aqui na IPLS, nós temos motivos vários para glorificar e bendizer ao nosso Deus. Por isso, convido os irmãos para comigo possamos nesta hora falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que nos direcione durante esses momentos que passaremos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor mais uma vez neste lugar. Nós tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque Teu é todo o domínio. O Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus que domina todas as coisas, porque o Senhor é o Deus que as criou. E não existe nada, Senhor, que fique fora do Teu controle, que fique fora da Tua vontade. Nós estamos aqui neste momento, Pai, felizes e agradecidos porque o Senhor concede à Tua igreja, que se reúne no Brasil, o privilégio de reunir-se pacificamente para estudar a Tua palavra, a Tua lei. Nós pedimos nessa hora que a boa mão do Senhor esteja sobre parte da Tua igreja que se reúne em outros países, onde tem dificuldades que nós sabemos. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre, Pai, dissuadindo toda dificuldade e todo impedimento, para que a palavra do Senhor possa ser estudada, entendida, compreendida e aplicada segundo o Teu querer, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós queremos sim, Pai, estarmos unidos, obedientes à vontade do Senhor, para cumprirmos aqui na terra a nossa missão, a missão de glorificar e bendizer o Teu nome, a missão de levar a Tua palavra aos Teus filhos que ainda estão perdidos neste mundo, a missão de apresentar Jesus através das nossas vidas, do nosso viver, porque só o Senhor Jesus é aquele que suficientemente pode mudar a vida do pecador. Só o Senhor Jesus, como a Tua palavra nos ensina, é que pode tirar aquele homem que vivia em trevas para trazê-lo a uma nova realidade de uma vida na luz. Só o Senhor Jesus pode resgatar o pecador do pecado. Só o Senhor Jesus pode libertar verdadeiramente o pecador de um estado de morte para conceder a ele nova oportunidade de vida. Nesta hora, Pai, de uma forma muito especial, nós queremos pedir que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Dá-nos compreensão da Tua palavra. Aplica a Tua palavra primeiramente a nós, Pai, e nos capacita para que nós possamos levar a palavra do Senhor a outros. Nós sabemos, Pai, que a nossa tarefa aqui na terra não é uma tarefa fácil, mas nós cremos que com o Senhor nós poderemos realizar segundo o Teu querer. Fique conosco neste momento de escola dominical. Jogue, meu Pai, em nome de Jesus por terra, nesta hora, toda barreira, todo impedimento que possa se levantar contra o ensino da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor nos revista nesta hora. Queremos nos valer do sangue de Jesus, que foi o pagamento cabal de todos os nossos pecados, para que nessa hora nós possamos estar com Ele, nele e através dele, em unidade e em comunhão com o Senhor. Fique conosco e nos ajude nesta tarefa, dá-nos as palavras, toma, Pai, o nosso entendimento cativo ao Senhor, para que aqui seja dito tão somente aquilo que glorifique e bendiga o Teu nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é realmente um motivo de privilégio quando a igreja se reúne e se reúne de uma forma especial para aprender
um pouco mais da palavra de Deus. O tema que temos para hoje é um tema vasto, um tema de grande importância, um tema fundamental. Então, o tempo que nos é reservado, eu quero deixar com os irmãos desde já, nós não temos aqui a pretensão de exaurir esse conteúdo. Até mesmo para falar acerca da lei de Deus, nós sabemos que a lei de Deus é uma lei perfeita, aquele que a criou é perfeita, então é impossível a um ser humano que não é perfeito poder falar com toda exatidão acerca da lei de Deus. A forma mais segura que nós temos para falarmos acerca da lei de Deus é através da leitura desta própria lei. Graças a Deus próprio se aprove essa tarefa maravilhosa de deixar para nós, nos nossos tempos, nós temos a compilação da lei de Deus, nós temos a Bíblia em nossa mão, que podemos nos valer dela a qualquer momento que desejarmos. Poderemos nos valer dela sempre e deveremos sempre nos valer da palavra de Deus, porque, como nós sabemos, é a palavra de Deus que direciona a vida dos cristãos, e principalmente daqueles cristãos que são fiéis, daqueles cristãos que são obedientes. A lei de Deus, ela facilita o caminhar do cristão aqui na terra. A lei de Deus traz todas as diretrizes para o cristão seguir. E não apenas o cristão, não em um caminhar solitário e egoístico, muito pelo contrário, a lei de Deus, ela é estabelecida para dar rumo a todas as relações que o cristão estabelece nessa terra. Primeira relação de grande importância aos cristãos é a relação que ele próprio tem para com Deus. Depois dessa relação vertical com Deus, o cristão é chamado a uma relação horizontal, onde ele se relaciona com o seu próximo. E se não bastasse essa segunda relação, há uma terceira que é fundamental. A lei de Deus prepara o cristão para um relacionar-se consigo mesmo. E é com esta visão, é nesta ótica que nós pretendemos aqui estar conversando durante o momento que passaremos juntos aqui. É que possamos nessa hora, através da ministração do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, mediante a leitura da palavra de Deus, nós teremos aqui uma oportunidade, sim, de fazermos uma autoanálise de como está sendo a nossa vida. Qual a importância da palavra de Deus, da lei de Deus para a nossa vida. E alguns questionamentos nesta hora têm lugar. Nós vamos aqui ao longo desta nossa lição, sendo confrontados se verdadeiramente estamos vivendo como cristãos e como a lei de Deus determina. E é importante falar com os irmãos sobre esse assunto à luz do que está registrado em Romanos 8, e apenas nesta hora faremos aqui uma leitura de 4 versículos, que peço que os irmãos possam estar acompanhando a leitura, abrindo as suas Bíblias. Romanos 8, de 1 a 4, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei não estava enferma pela carne. Isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta porção de Romanos, onde Paulo leva a igreja
um ensino, e este mesmo ensino que está em Romanos, ele é dirigido a outras igrejas semelhantemente, é porque há aqui uma controvérsia entre a lei e a graça. E a grande indagação que tem lugar até aos nossos dias, porque muitos de nós, muitos irmãos nossos, muitas vezes têm dificuldade em estar compreendendo a plena harmonia em que há entre a lei e o reinado da graça. Ora, nós queremos aqui estar ajudando, segundo com fundamento na palavra de Deus, ajudando a que sejam dissuadidos alguns mal entendidos. E tem alguns que chegam mesmo a entender que hoje o que prevalece em relação a nós, no tempo que vivemos, seria apenas o Novo Testamento. Este é um equívoco muito grande, e a Bíblia, como já dissemos, ela no todo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, não há como fazer uma leitura do Novo Testamento sem fazer uma leitura do Antigo Testamento. Não há como interpretar o Novo Testamento sem também interpretar o Velho Testamento. A palavra de Deus é um todo. E o próprio Deus, quem estabeleceu a lei, é o mesmo Deus quem nos deu o privilégio da graça através de seu Filho Jesus Cristo. E é importante nós aqui carregarmos que tudo que Jesus Cristo fez e que graciosamente nos dá, é feito para a nossa salvação. E é importante que o cristão carregue sempre esse entendimento. Não é porque temos a certeza da nossa salvação que nós iremos, da agora conhecendo a graça, nós estaríamos livres para cometer os pecados. Não, irmãos. Aquele velho homem, aquela velha mulher que era escrava do pecado, eles morreram juntamente com Cristo. Na morte de Cristo, o velho homem e a velha mulher morreu. O velho homem e a velha mulher foram crucificados. O velho homem e a velha mulher foram enterrados. Quando Jesus morreu com ele e foi enterrado. E quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele para termos uma nova vida. Agora é uma nova vida de um novo homem e de uma nova mulher, que vive sim agora livre para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, como nós já dissemos antes, a palavra de Deus é que dá rumo para a nossa vida. A palavra de Deus é que nos ensina o caminho certo de como glorificar ao nosso Deus. A palavra de Deus é que nos ensina como verdadeiramente amar o nosso irmão que está ao nosso lado. A palavra de Deus é que nos capacita para que tenhamos uma relação íntima com o nosso Senhor. É a palavra de Deus, que é a lei de Deus, que nos leva a conhecer a Deus. Porque sem conhecermos a Deus, nós não teremos acesso à riqueza da palavra de Deus. Conhecendo a Deus, nós tomamos posse de tudo que Jesus conquistou por nós. Conhecendo a Deus, nós sabemos que nós somos homens e mulheres novos em Cristo, para que através de nós o Senhor cumpra a missão que Ele determinou. E esta missão, queridos irmãos, ela não depende única e exclusivamente do meu e do seu potencial. Nós só seremos capazes de obedecermos à vontade de Deus se o Espírito Santo dele agir em nós, nos capacitando para realizarmos a vontade de Deus. Como nós falamos, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável, e nós não perdemos a nossa natureza caída. Nós, enquanto vivos aqui na terra, nós continuamos sendo seres humanos caídos. O que não há de se confundir, essa nossa natureza humana caída, ela continua sendo uma natureza que pode ser suscetível à ação do pecado. Essa natureza, ela continua, queridos irmãos, sofrendo as investidas do pecado.
O pecado, ele tenazmente nos assedia. O pecado, ele vem sobre nós. E para que possamos realmente nos livrar do pecado, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus faça isso por nós e em nós. A nossa obediência não depende apenas de um querer meramente humano. Não depende apenas de uma ação humana. Depende primeiramente do Consolador, que Jesus Cristo nos garantiu que Ele viria e que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, nos capacitaria para fazer a vontade de Deus. Seguindo, meus queridos irmãos, nós precisamos aqui dizer que desde o princípio, Deus em sua sabedoria estabeleceu leis para a orientação do homem com relação a Ele próprio, o Criador, com o próximo, como disse, conosco mesmo e também com a natureza. O próprio Deus cuidou de todas as coisas e está tudo isso escrito em sua lei. A lei de Deus nem sempre foi observada pelos homens. Então hoje nós estamos no nosso tempo e nos pegamos em desobediência à lei de Deus. Mas é necessário que a gente olhe um pouquinho para trás e possa estar lembrando que lá no Éden aconteceu uma desobediência que nós precisamos recordar aqui, ainda que rapidamente. Em consequência da transgressão de Adão, o homem tem amargado as tristes experiências de uma vida desregrada, desobediente e alheia às exigências de Deus. A lei de Deus precisa ser entendida em seus vários aspectos. Em alguns deles, ela já foi cumprida por Cristo e pela fé nos beneficiamos da sua obediência. Noutro aspecto, a lei de Deus continua exigindo de nós um comportamento de temor e obediência. É o que veremos a seguir. A lei de Deus, antes da queda, constituía em um pacto de obras feito com Adão, conforme está lá em Gênesis 2, no versículo 16 e 17, que peço os irmãos que possam nesta hora também abrir, para que juntos possamos ler estes dois versículos, que é fundamental para a nossa compreensão no todo. Gênesis 2, 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O nosso Deus, já com Adão, ele já se preocupava, porque ele é Deus, com o melhor para a sua criação. E ele, Deus, só exige de nós obediência depois de nos favorecer com a forma que devemos andar e depois de nos esclarecer em que nós deveremos ser obedientes. E Deus deixa tudo claro a nós. E quero dizer a você e a mim também, nesta hora, que quando desobedecemos, nós sabemos que estamos desobedecendo. Porque Deus, quando formou Adão, Deus colocou em Adão um conteúdo moral. E esse conteúdo moral herdado por Adão, nós também carregamos hoje, porque nós somos descendência de Adão. Deus colocou em nós uma capacidade de entendermos e de discernirmos o que é certo e o que é errado. Por isso nós somos indesculpáveis quando desobedecemos. E toda desobediência, ela traz consequência. A desobediência de Adão, como sabemos,
ela trouxe consequências. E as consequências da desobediência de Adão, elas refletem até hoje. E nós então paramos para refletir nesta hora acerca de que Deus disse tudo como era para ser feito, mas Adão não obedeceu. Em nossos dias, o Senhor, com a palavra dele, palavra que nós temos à nossa disposição, o Senhor Deus também nos instrui na forma que deveremos andar em obediência. Mas nós também, semelhante a Adão, nem sempre obedecemos à vontade do nosso Deus. E tem consequência. A desobediência de Adão levou Deus, como nós sabemos, por amor a nós, por amor à sua própria palavra, por amor à sua lei, Deus enviou o seu Filho amado para que desse cumprimento à sua lei. E é importante você e eu entendermos esta questão, ela é fundamental. Deus enviou Jesus para cumprir a lei de Deus, é porque a lei de Deus ela é perfeita. E o cumprimento da lei de Deus só poderia ser feito, só poderia se realizar mediante alguém perfeito. E perfeito somente é o segundo Adão, o Senhor Jesus. Ele é o cumprimento integral da lei de Deus. Ele e somente Ele é o nosso exemplo de obediência. Jesus cumpriu a lei de Deus, perfeita e agradável. No cumprimento da lei de Deus, Jesus amou a Deus até o fim. Foi à morte, venceu a morte. E a obediência de Jesus, ela trouxe a mim e a você salvação. Salvação, queridos irmãos. E esta salvação precisa ser muito bem compreendida. Enquanto eu e você estivermos vivos aqui na terra, nós precisamos entender que a salvação que Jesus Cristo conquistou por nós, pagando alto preço, por toda a nossa dívida, por todo o nosso pecado, lhe custou muito. Mas a nós, a salvação foi dada de graça, gratuita. E por isso, nós precisamos entender um pouquinho mais, que através da morte de Jesus, na cruz, cumprindo a lei, Jesus pagou a nossa dívida, e Jesus nos justificou. E a justificação de Cristo nos tirou da condição de escravos do pecado para nos fazer livres em Cristo Jesus. Lembre sempre disso, queridos. Lembre sempre disto, amada igreja. A justificação de Jesus nos faz livres da morte, do pecado que nos escravizava. Jesus nos traz a oportunidade de uma nova vida, um novo homem e uma nova mulher, que vive agora numa nova realidade espiritual, criada de uma união mística com Cristo e em Cristo, para a partir de agora viver uma vida santa. E por isto, queridos irmãos, que a palavra de Deus, que é a lei de Deus, ela nos ensina e nos direciona para vivermos em santificação.
O que é viver em santificação? Viver em santificação é viver em obediência à palavra de Deus. Viver em santificação é buscar fazer a vontade de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Lembre sempre, queridos, precisamos lembrar sempre que não serão as nossas possíveis boas obras que nos garantirá a salvação, porque nós já temos a salvação em Cristo Jesus. Nós fazemos as boas obras, não é porque nós somos bons, é porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, nos capacita para fazer as boas obras. Quando fazemos as más obras, nós precisamos estar seguros de que o nosso andar está em desobediência à vontade de Deus, porque nós estamos ainda deixando materializar-se algo que carregamos na nossa memória, que ainda não foi totalmente transformado na nossa lembrança, que a gente carrega lembrança do velho homem que nós fomos, carregamos lembrança da velha mulher que nós fomos, lembramos de tudo aquilo que não devemos fazer hoje, como a palavra de Deus fala, e a gente às vezes volta, e a palavra de Deus nos diz para não voltarmos, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós agora somos servos do Deus Altíssimo, e estamos aqui para cumprir a nossa missão e fazer a vontade dEle. A lei de Deus precisa ser entendida, e da forma que ela é entendida, ela nos capacita para a obediência. E chegamos, mais uma vez, ao momento que nós falamos da consequência decorrente da não obediência de Gênesis 2, 16 e 17. Graças a Deus pela existência da lei perfeita e que é muito importante, principalmente para os que creem em Jesus. Os crentes, os cristãos, têm uma preciosidade que é a lei de Deus. Esta lei aponta a vontade de Deus e nos orienta para a vida, conforme podemos ler em Salmo 119, versículo 1 a 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes aos céus teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. A lei do Senhor obriga o indivíduo a andar seguro, segundo a retidão, ainda que, conforme vemos aqui no Salmo 119, nos seus versículos 5 e 6, quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. A lei de Deus
previne contra as consequências do pecado. Isso nós poderemos confirmar em Esdras 9, nos versículos 13 a 15. Poderemos também confirmar aqui, está mais próximo, no Salmo 89, versículos 30 a 32. Salmos 89, versículo 30 a 32. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenâncias, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. A lei comprova as bênçãos decorrentes da obediência, e nós poderemos ver em Efésios 6, 1 a 3, poderemos também confirmar em 1 Pedro 3, de 8 a 12. Mas quero aqui, irmãos, que já vamos longe com a nossa classe de escola dominical, quero ainda trazer aspecto que entendo relevante para o nosso aprendizado. A lei de Deus e a graça do Evangelho. Nós precisamos sempre carregar conosco a harmonia que existe entre lei e graça do Evangelho. Entendendo sempre que a graça, ela não anula a lei de Deus. A graça de Deus em Jesus Cristo nos leva à garantia da nossa salvação. A graça de Deus através de Jesus Cristo nos garante que não somos mais escravos do pecado. A graça de Deus em Jesus Cristo nos garante que o pecado não tem poder sobre nós. A graça de Deus em Jesus Cristo nos estabelece como livres. Livres para agora tão somente fazermos a vontade do nosso Senhor. Como servos do Deus Altíssimo, eu e você estamos livres sim, para fazermos a vontade do nosso Senhor. Nós não estamos mais para aquela vida do velho homem. Isso não existirá mais para nós. O Senhor Jesus nos resgatou para vivermos como cidadãos do céu, para a glória do Deus Altíssimo, que investiu em você e investiu em mim, para que Ele seja glorificado. Então, quando entendemos a lei da forma devida, pela ministração do Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos entender que para andarmos em santificação, e essa santificação que haveremos de alvejar e buscar, nós estaremos vivendo aqui na terra, obviamente enquanto estivermos vivos, e é a lei que vai nos mostrar o caminho para a santificação. A obediência à lei vai nos mostrar que fazer a vontade de Deus não representa escravidão, pois é o Espírito de Cristo quem submete e habilita a vontade do homem a observar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por nós, por uma verdade tão maravilhosa como essa ser revelada a nós em dias atuais, em mostrar a você e a mim que o Espírito Santo de Deus age em nós para a glória de Deus. Deus faz milagres hoje, mudando a sua vida, mudando a minha vida, mudando a vida do próximo, através de nós. Este é um milagre. Só você e Deus sabe quem você é, quem você foi. Só eu e Deus sabemos quem eu fui,
ou quem eu sou, como eu vivo. E o Espírito Santo de Deus que age em nós, ele age sempre buscando colocar em nós a verdadeira obediência. Há apenas uma vontade, que é boa e agradável, a vontade de Deus. A nossa vontade nunca chegará à qualidade da vontade de Deus. Por isso, nós haveremos sempre de vivermos como servos obedientes, fazendo a vontade do nosso Senhor. Que a nossa vida seja toda voltada para a glorificação do nosso Deus. Onde quer que estejamos, na igreja, em casa, no trabalho, no mundo, principalmente quando estivermos no mundo. O mundo precisa conhecer o Senhor Jesus. O Brasil precisa conhecer o Senhor Jesus. O Distrito Federal precisa conhecer o Senhor Jesus. Brasília precisa conhecer a palavra de Deus. O Lago Sul precisa conhecer o trabalho de Deus, a palavra de Deus que é feito aqui na Igreja Presbiteriana do Lago Sul. A missão, Deus não confiou a outros, Deus confiou a nós. Mostrarmos aos nossos vizinhos a riqueza da palavra de Deus, enquanto eles não vierem ao nosso templo, mas que eles possam nos observar no nosso dia a dia, como nossos vizinhos, eles possam ouvir os nossos louvores, eles possam tomar como exemplo a nossa unidade, a nossa comunhão. E alguns podem dizer que eu estou profetizando. Sim, se Deus estiver me usando nesta hora para falar algo que venha para a glória de Deus, eu creio que sim, que eu estou aqui pela vontade de Deus, como instrumento de Deus, para estar dizendo essas palavras nessa hora, com muita responsabilidade e humildade. E nós sabemos que no contexto da graça do Evangelho, o crente faz livre e alegremente ele faz a vontade de Deus revelada e requerida na lei. Porque nós iríamos perguntar, hoje nós recordamos, porque já temos vários anos de vida com o manuseio da palavra de Deus. E que o manuseio da palavra de Deus não significa e não nos habilita a dizer que porque há muitos anos nós manuseamos a palavra de Deus, não posso dizer que há muitos anos eu tenho sido obediente à palavra de Deus. Esse é o objetivo. Que a palavra de Deus, que é revelada a nós, que revela Deus a nós, que revela a vontade de Deus a nós, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, que nos faça obedientes para a glória do Pai e para o bem da nossa própria vida. Nós seremos uma bênção muito maior se formos obedientes à vontade de Deus. Queridos irmãos, em Adão, como vimos, toda a raça caiu em pecado e miséria. Em Cristo, o segundo Adão, porém, fomos libertados do pecado e da morte. Pela justificação, fomos libertos da culpa do pecado. Mas na santificação, devemos ser salvos do poder do pecado. Vencemos o pecado, não sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça. A santificação, não menos que a justificação, resulta da eficácia da morte de Cristo e da virtude da sua ressurreição. A doutrina do reinado da graça levou os libertinos a distorcer o ensino do apóstolo Paulo
Eles ensinavam que a prática do pecado abre largas avenidas para uma ação mais robusta da graça. Eu quero dizer aos irmãos que diga não a qualquer ideia libertina que possa ser levada a você, a incentivá-lo a pecar, porque a graça irá te socorrer. Uma verdade é que, se o pecado for acidental na sua vida e na minha, e que eu e você venhamos a pecar quando não queremos pecar, mas pecamos porque a nossa natureza é caída, a graça nos socorrerá. Nós não haveremos de pecar, fazermos a vontade do pecado, voltarmos àquela condição velha, do velho homem, para nos valermos da graça de Cristo. Aquilo que parece ser muito suave, foi muito dolorido. Foi alto preço pago por mim e por você, na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Deixo ainda um trecho, como sugestão para a leitura, em Romanos 6, de 1 a 23. É uma resposta àqueles que procuram transformar a graça de Deus em libertinagem. Guarde isso. Romanos 6, 1 a 23. E aqui, queridos, caminhando com a lei de Deus, essa lei de Deus hoje para nós, ela tem essa aplicação plena nos nossos dias, porque devemos viver em santidade, porque estamos unidos a Cristo pelo batismo. O nosso batismo é muito importante e relevante para nós. Ele nos garante a nossa união a Jesus Cristo. E vivendo unidos a Jesus Cristo, nós vivemos uma nova vida nele e por ele. O segredo de uma vida santificada está na mente. E aqui nós vamos recordar que a própria palavra de Deus, a lei de Deus, ela nos traz ensino para que as nossas mentes sejam renovadas todo dia em Cristo Jesus. O pecado que ainda não aconteceu, antes dele acontecer, ele caminhará possivelmente por nossas mentes. Por isso, nossas mentes precisam ser tratadas, guardadas e cuidadas por Deus. A nossa mente precisa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que ela seja uma mente voltada a glorificar a Deus. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos de louvor e de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A nossa mente precisa ser guardada. Assim como nós morremos pelo pecado em Adão, morremos para o pecado em Cristo. E precisamos lembrar disso. Morremos para o pecado em Cristo. Nós não temos nenhum comprometimento mais para vivermos em pecado. É o contrário. Nós somos resgatados por Cristo para vivermos uma vida de santidade para Ele, para o nosso próximo, para a nossa própria alegria. A união com Cristo, sendo a única fonte de santidade, não pode ser a fonte do pecado. Olha que incompatibilidade tremenda, que nós precisamos estar cientes. Se nós não tivermos uma vida que testemunhe santidade na nossa vida, nós vamos estar querendo enganar a quem, quando a gente possa estar imbuído de uma vida religiosa, como uma vida farisaica, como uma vida
de um legalista que só cobra, mas não vive. Mas se verdadeiramente nossa vida está em uma vida unidos com Cristo, nós temos que mostrar ao mundo Cristo e não o pecado. Assim como Ele ressuscitou, também ressuscitamos nele para viver em novidade de vida. É o nosso esforço, todos os dias, humildemente, pedindo ao Senhor que nos ajude para vivermos uma vida nova, uma vida que traga novidade, onde eu e você poderá ser ajudado para encontrar novidades de vida na palavra de Deus, que revela Deus, que traz os ensinos, a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos conduzirá a esta nova vida. Não é uma vida lá fora, sem compromisso com Deus. Não é uma vida lá fora direcionada por quem não tem compromisso com Deus. Pelo contrário, o servo do Senhor encontra uma novidade de vida, porque é Deus quem dá a ele esta vida nova a cada dia. É Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de mim, é Deus que nos garante viver em novidade. É o Deus que dá a você e a mim enquanto nós estamos dormindo. É o Deus que faz renovar a cada manhã os seus favores para nós. Tantas riquezas que a lei de Deus garante a nós. E nós precisamos, queridos, humildemente, depender mais de Deus, pedir a Ele que nos capacite em obediência, para que nós possamos provar tudo o que Ele tem para nós. Lembremos sempre, o reinado do pecado em nossa vida, o reinado da morte, acabou. O velho homem já foi crucificado em Cristo. E aqui, eu digo, quando nos identificamos com Cristo, morremos legalmente para o pecado, não devemos nada mais à lei. Está justificado do pecado. Pode dar-se apenas se alguém pagar o preço do pecado. Seja o pecador, seja um substituto apontado por Deus para pagar a dívida. Foi isso que Deus fez. Deus apontou Jesus Cristo para pagar a minha dívida e a sua. Devemos considerar-nos mortos ao pecado, conforme está em Romanos 6, 11. Nossa natureza caída, lembre disso, está viva e ativa. Somos exortados a não obedecer os seus desejos. E o Espírito Santo nos é concedido para que possamos subjugá-los e controlá-los, sem nenhuma prepotência e sem dizer que tem lugar para a força humana. Pelo contrário, tem lugar para o poder de Deus na nossa vida, para dizer que o pecado não nos obriga a materializá-lo. A palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, não permitirá que sobrevenha a nós tentação ou provações que não sejam humanas. E se elas vierem, Deus não vai permitir que elas sejam acima da nossa força para que nos vença, porque essa batalha Cristo já venceu por nós. Não permita que o pecado domine o seu corpo. O seu corpo e o meu é o templo do Espírito Santo.
Não seja escravo de desejos do seu corpo. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado. O nosso corpo foi comprado por Deus. Deve estar a serviço da glória de Deus. Devemos viver em santidade, porque nos tornamos servos de Deus pela nossa verdadeira conversão. Confirme em Romanos 6, 15 a 23. E aqui tem uma pergunta. Se nós estamos em conflito conosco mesmo, com a nossa vida, será que temos dúvida quanto à nossa conversão? Será que já nos convertemos? Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. Que sejamos convertidos. E que o Espírito Santo de Deus leve você e a mim a viver uma vida de santidade e de verdade do Evangelho. Porque as lembranças é que vivíamos no reino das trevas. E o que dizemos agora é que estamos no reino da luz. E isso há que ser uma verdade para nossas vidas. O que dizíamos é que éramos escravos do diabo. E o que falamos agora é que somos servos de Cristo. E isto precisa ser verdade em nossas vidas. O que falávamos é que vivíamos entregue a paixões e a iniquidades. E falamos agora que nos dedicamos à prática da justiça. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que faça justiça para Ele mesmo, para a glória dEle, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, para que a igreja possa abençoar a cidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor mais uma vez neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor. Muito obrigado porque a palavra do Senhor foi lida. Muito obrigado porque considerações o Senhor nos permitiu. Muito obrigado porque o Senhor trouxe a nós um relembrar das nossas vidas. E o Senhor nos garante uma esperança viva em Cristo Jesus. Muito obrigado porque em Jesus nós temos a garantia da salvação, da vida eterna. Muito obrigado porque também pelos méritos de Jesus, o Senhor nos garante um viver aqui na terra e um viver em busca de santificação. Que o Senhor nos capacite para que tenhamos relações aqui, Senhor, relações verdadeiras e puras. Que nós possamos amar o Senhor cada vez mais, a cada dia. Que nós possamos amar o nosso próximo, como a palavra do Senhor nos ensina. E que nós possamos cuidar de nós mesmos, segundo a Tua palavra. Pedimos nesta hora que o Senhor abençoe a todos que estão conosco nesta escola dominical. Que o Senhor, nesta hora, Pai, possa, através do Espírito Santo do Senhor, trazer paz, consolo, alegria e saúde a todos que estão conosco. Que o Senhor, Pai, estenda a boa mão do Senhor para os enfermos da nossa igreja, para os enfermos que estão fora da nossa igreja, para todos aqueles que sofrem no leito de hospital, onde quer que se encontrem, que o Senhor possa agir poderosamente, trazendo cura, trazendo refrigério. Tenha misericórdia do Brasil, Pai, e conduza a nossa nação, pois pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.